A tecnologia hoje na construção civil, ela está muito presente, certo? Sim. Principalmente a parte de novos modelos construtivos, né? Qual é a opinião do senhor no estilo steel frame? Steel frame. Então, o senhor já chegou a trabalhar? O senhor acha que esse é um modelo que veio para ficar? Ou o senhor acha que está ainda... é um modelo que vai ter resistência em se encaixar no tipo de região que a gente tem? Porque a gente aqui... cedo tá chovendo, à tarde tá frio, chega à noite tá o calor. E eu acredito, não sei, se isso pode alterar o produto. Olha, pela experiência que a gente tem, eu não tenho muita experiência no steel frame, mas eu conheço um pouco. E eu posso dizer para você o seguinte: é um sistema que funciona, exige algum conhecimento tanto de quem faz, de quem utiliza, né, que vai morar numa casa dessa, e ele é muito prático. Não vejo nenhum problema de edificação segura, se ela é estável, não tem nenhum problema. Ela é bem feita, com profissionais competentes e especializados nessa área. O que é o steel frame? O steel frame é uma estrutura em aço fino, né, que chama de montante, e chapeado, que são chapas de acartonado, que a gente chama, que é o gesso acartonado, é uma camada de gesso e cartão dos dois lados, são chapas, que são fixadas nesses montantes, formando parede de 10 centímetros, 9 centímetros, dependendo do projeto. E quando é casa, tem uma estrutura um pouquinho mais robusta, que é para poder dar suporte ao vento, à carga de peso e tudo mais. Certo. E todas as instalações são embutidas nela. O que acontece no Brasil, ao meu ver, é que essa tecnologia é um pouco nova aqui. E existe um problema cultural. Sim. Nós no Brasil não estamos ainda preparados para utilizar certos tipos de tecnologia. Eu tive a experiência num prédio que eu administrei há uns anos atrás e utilizei um outro material como fechamento. Era o Ciporex, que é um concreto celular, é um bloco grande. Sim. É um concreto leve, né? Ele é um bloco que pesa, a densidade dele é baixa, 400 quilos por metro cúbico, é baixa, o concreto pesa 2 toneladas, né? Então ele é um bloco leve para fechamento interno e externo. Correto. Isso há um tempo atrás, e até hoje não mudou muito, é um bloco novo. Aqui no Brasil é de pouco uso na área residencial, na área predial residencial. Certo. Mas a gente adotou porque naquele momento era um material que dava uma boa solução, rapidez e, além disso, ele dava uma superfície plana pronta para acabamento. Correto. Mas eu tive resistência dos moradores, porque era um prédio feito por administração, onde os proprietários participam, né, com o rateio do custo da obra. Então eles participam da execução. Eu tive problema cultural. Por quê? Entendi. Porque o comum na nossa região não é ter materiais alternativos. É sempre ter ou bloco de cerâmico ou bloco de concreto. Sim. Então, como é que eu fiz para resolver essa situação de cultura, né? Eu levei o pessoal para conhecer prédios em São Paulo sendo executado por esse material, por empresas idôneas de grande porte que fazem prédio em São Paulo utilizando esse material. E visitamos prédios prontos, né? E prédios em execução, até realmente eles se convencerem de que esse material era uma alternativa boa para nós. Sim. Né? Ia economizar, ia dar velocidade, que o bloco tem 60 por 60, quer dizer, um bloco grande. Certo. E podia usar tanto internamente como externamente, depois revestido com gesso internamente e com massa externamente, né? Então, quer dizer, esses problemas culturais nós temos no Brasil. É bem significativo. Eu tive uma outra experiência que na área de habitação de baixa renda, certo, que foi numa região fora daqui, na região de Bauru. Nós fizemos 4.000 casas lá, na época, e casa em concreto com ar incorporado. É uma tecnologia nova também, que você pega o concreto e injeta ar nele com um aditivo. Certo. Então ele sai de uma densidade lá de 2.400 kg por metro cúbico e cai para 1.900
quilos por metro cúbico. Então, ele tem ar, ele vira um soufflé, com microbolhas. Para que servem essas microbolhas? Servem para você ter uma queda da temperatura dentro da casa. Olha que interessante. Então você deixa a casa com um ambiente mais tranquilo em termos de temperatura e acústica também. Porque o ar, a microbolha, serve como barreira térmica. Isso é uma câmara de ar que você cria dentro do concreto. E essa câmara de ar feita por essas microbolhas, elas formam uma barreira. Essa tecnologia foi desenvolvida aqui em Taubaté, inclusive. Olha que interessante. Aí fico feliz, hein? Foi aqui em Taubaté que foi desenvolvida por uma empresa que hoje está em Guará, mas ela desenvolveu todo o processo, inclusive os componentes químicos para fazer isso, e existe esse processo hoje. Que legal. Está sendo usado em alguns lugares no Brasil. Eu estou só dando consultoria quando o processo existe, com ar incorporado, para poder a empresa desenvolver o sistema no local. Certo. Eu faço isso de vez em quando tem esse projeto. Que legal. E nesse sistema, que é concreto, olha, eu estou falando de concreto armado, porque tem tela de aço dentro dessa parede. Essa parede tem 10 centímetros de espessura e toda a casa é construída de uma vez só. Então, ela é industrializada praticamente. Deixa eu só pegar um gancho. É parecido com aquelas casinhas brancas de São Luís ou não? Que não, quando caiu a... aquela lá é uma outra tecnologia que é com PVC. Isso, e dentro concreto. Isso, exatamente. É totalmente diferente. É diferente. Aquela lá tem a parede feita em PVC oca, depois enche essa parte oca com concreto. E o PVC fica como acabamento. É interessante também. Certo. É um processo que está aí no mercado, mas ainda tem uma resistência na aquisição desses projetos, desses sistemas, né? Esse do concreto, você veja como é que é a cultura. Naquela região de Bauru, nós tivemos resistência absurda em fazer a casa em concreto. Sim. Você veja que eu estou falando de concreto, não estou falando de bloco. O bloco é vazado. Esse concreto é maciço praticamente, né? Porque é uma microbolha, você nem vê. Quanto que é a parede? 10 centímetros de espessura. É um bloco de 10. Exatamente. Só que é maciço, né? Praticamente maciço e armado. Uma resistência absurda. Aí o pessoal de venda das casas vieram falar comigo se a gente tinha, como é que podia fazer para resolver esse problema cultural, que as pessoas não estavam aceitando aquele material. Certo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma situação lá no stand de venda, colocando paredes comuns e essa parede. Nós vamos criar uma paredezinha de 1 metro e vamos mostrar como é que funciona. E vamos deixar uma marreta lá de 5 quilos para a pessoa bater. Você está ficando louco? Eu falei, não, é assim que a gente mostra como é que funciona as coisas. Sim. Na construção civil é muito Santo Tomé. Você tem que mostrar, porque senão o pessoal não acredita. Verdade. Viu isso todo dia. Aí nós criamos a parede lá e colocamos a marreta. O pessoal vinha, estudava, mas eu nunca vi isso, né? Não, nunca viu, mas você quer... qual é a sua dúvida? Não sei como é que funciona. Aguenta, não aguenta? Resiste, não resiste? Pô, você vê aquela marreta ali? Pode bater nas 3. Mas se quebrar, não tem problema. Tá aí para quebrar mesmo. Sim. O que acontecia? Ele batia na de bloco, desabava. Sim. Uma paredinha, né? Batia na de bloco de cerâmica, desabava. Batia na de bloco de concreto, quebrava também. Aí ele batia na parede de concreto, marcava só o martelo, a marreta, onde bate, ficava só uma marca. E ele batia 2, 3 vezes para ver se quebrava. Sim. E não quebrava. Aí eu falei para ele, tá vendo? A diferença é essa. Aos poucos a gente foi convencendo o pessoal de que aquela novo método construtivo funcionava e aguentava o suficiente. E aguenta mesmo, a gente sabe disso, né? Mas o leigo às vezes não sabe. Então... tem que fazer umas coisas desse tipo assim para poder mostrar que é possível e mostrar que resiste. E hoje já se faz grandes quantidades de habitação com esse sistema, entendeu? Tem o que tem ar incorporado e o que não tem ar incorporado. Tem o concreto convencional e o concreto que tem esse aditivo para incorporar o ar. Então tem os 2 sistemas hoje, a pessoa escolhe. O que muda é que com o ar incorporado você tem um controle um pouco maior para fazer do ar. E o não incorporado você pode colocar diretamente. Lógico que com ar você vai ter uma habitação um pouco mais adequada em termos de temperatura e sem ar ela esquenta um pouco mais porque existe um índice chamado índice de transmitância térmica que faz com que a temperatura externa chegue mais rápido lá dentro. Certo. E com ar ela chega mais lento, então dá tempo de esfriar.
Certo. Então ela não chega com a mesma intensidade. Sim. Essa é a diferença. Tem muita casa feita com os 2 sistemas e tem gente morando um pouquinho mais de calor e outra um pouco menos de calor dentro de casa. Essa é a diferença.